inclusive quando a questão é resolver os nossos problemas financeiros. A crise, infelizmente, atinge o mundo e muita gente anda se perguntando o que fazer. Com as contas atrasadas, com a situação que está cada vez mais complicada. Há muitas pessoas, empresários, inclusive, muitas vezes que entram em falência. E a gente vai conversar sobre este assunto para percebermos que não adianta se desesperar quando o tema é esse. É necessário planejar, organizar as finanças e lidar com a realidade de forma consciente. Nós vamos conversar aqui com o Davi Rodrigues Prado, psicólogo, inclusive para entender os impactos psicológicos que uma situação dessa pode trazer. Bom dia, seja bem-vindo, Davi. Obrigado. Queria falar sobre essa questão, né? Os problemas financeiros trazem grandes desafios emocionais, psicológicos para a pessoa, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Se formos falar em termos de, bom, vamos dizer, falência, como você citou, né? Uma situação extrema, nós estamos falando em perdas. Sim. Tá? Uma situação de perda, e que é comum nessa perda, uma situação de perda, você passar por sentimentos ruins, né? Então você vai sofrer, vai ficar triste, e em algumas situações você pode até mesmo se culpar por estar passando por aquela situação, né? Mas isso às vezes pode ter um impacto ainda maior, né? A gente vê aí casos de pessoas que enfrentam problemas sérios problemas relacionados ao emocional, ao psicológico, por decorrência disso. Uma hora tem tudo, né? Ou tem lá uma vida confortável, tem recursos, né, à sua disposição e de repente perde tudo. Essa perda repentina causa esse impacto. Sem dúvida, sem dúvida. Nós podemos falar em casos assim que a pessoa, no primeiro momento, vai ficar triste, vai passar por aquele estado de um estado depressivo, né? Muita tristeza. Esse sentimento de culpa surge muito. O que eu fiz? Onde eu errei? Né? Então, assim, é uma forma da pessoa, no primeiro momento, estar reagindo a essa situação. Tá, mas ele, se prolongado, pode ser considerado uma patologia, se torna um problema maior, uma vez que perpetua esse tipo de pensamento negativo, essa questão de não conseguir vencer ali aquele drama. Sim, sem dúvida. Também. O mais sério aí nesse caso seria o seguinte: se a pessoa já tem uma predisposição a desenvolver uma depressão, que não deixa de ser uma doença, é uma patologia, tá? Esse estado de tristeza e de insegurança, de incerteza, com certeza vai levar a pessoa a desenvolver um quadro depressivo. Tá? E num caso extremo, desde que isso não seja cuidado, não seja tratado de forma adequada, podemos chegar até a situações de suicídio realmente, né? Sim, infelizmente, né? Sim. A gente acompanha aí os números que envolvem essa temática e esse é um debate que a gente conversa e traz constantemente aqui na Boa Vontade TV, diante dos alertas, né, que a sociedade médica já aponta para a gente, do número de pessoas que cometem o suicídio, outras tantas que tentam, né, a cometer o suicídio. A gente conversou, inclusive, semana passada com o Centro de Valorização da Vida, falando sobre os alertas que aparecem dentro da nossa campanha permanente pela vida contra o suicídio, né? A gente acredita que, como nos ensina já o saudoso Alziro Zaru, fundador da LBV, proclamador da religião divina, que o suicídio não resolve as angústias de ninguém. Muito pelo contrário, traz aí grandes impactos, não só para essa pessoa, para o seu espírito eterno, como também para a família. E aí eu queria falar sobre essa questão, né? A família também é impactada, né? Alguém que enfrenta um problema financeiro não enfrenta-o sozinha. Sim. A família também sente isso? Sim, a família sofre basicamente os mesmos impactos que a pessoa, surgem as mesmas dúvidas, né? O que vai ser de nós agora? Como temos o nosso dia a dia, nossas contas a pagar, nosso planejamento todo. Sim. Isso, de uma hora para outra, muda, cai tudo por terra, né? Tá? Agora, Davi, muitas vezes a pessoa que, sei lá, é a provedora dessa família, né? Independente aí de ser o homem ou a mulher, né? Ou às vezes é o casal, decide não contar a verdade ou omitir parte da situação para os outros entes, principalmente quando se envolve filhos, né? São ainda crianças, adolescentes. Essa é uma boa estratégia ou não, né? Uma vez que a crise se estabelece em casa, é perceptível e o melhor é tratar abertamente do assunto. Sempre tratar abertamente. O diálogo é sempre o melhor caminho, não é? Porque todos estão na mesma situação. Eu imagino assim, numa família somos todos no mesmo barco. Verdade. Temos que remar todos para o mesmo lado. Isso. Tá? Então, numa situação dessa de crise, todos têm que participar.
né? Vamos imaginar corte de gastos, vamos imaginar o que cada um pode fazer. Ajudar, né? Porque o inverso, se cada um se fecha, principalmente quem resolveu não contar, né? Se fecha, a pessoa vai ficar cada vez mais fechada, mais triste, mais culpada. É um fardo muito grande para carregar sozinha. Exatamente, exatamente. E como a família tem a sua dinâmica de funcionamento, isso tem que ser compartilhado, porque a solução tem que partir de todos juntos também. Existem também aquelas pessoas que muitas vezes preferem não lidar com a realidade. Vou fingir que nada está acontecendo, e aí, de repente, quem sabe as coisas funcionam, e aí começa a pegar empréstimo e pega cartão de crédito, continua mantendo um padrão de vida que não é mais aquele adequado à sua situação financeira atual, além dos impactos financeiros óbvios, né, em que você vai entrar numa situação de endividamento. Essa ilusão, né, o tentar se iludir nesse aspecto, é prejudicial psicologicamente e emocionalmente também? Sem dúvida, psicologicamente, emocionalmente e materialmente falando também, né? Completamente disfuncional, né? Porque é uma outra realidade. Então a pessoa tem que saber lidar com aquela realidade e não camuflar uma realidade. Né? Exige mudanças, tá? Exige empenho da pessoa. Então você querer viver imaginando que nada aconteceu é prejudicial. Né? Não é, a pessoa nesse momento não está dizendo, nada aconteceu, eu vou seguir em frente. Não, pelo contrário. Né? Ela está se iludindo realmente. Para sair dessa situação, né? A gente sabe que, às vezes, no momento de crise, fica difícil identificar oportunidades, né? Sair desse ciclo mesmo de negatividade, de tristeza. Como que eu posso começar? Tudo bem, aconteceu, preciso resolver meus problemas. Como ter esse primeiro ânimo aí para conseguir encontrar possíveis soluções? Olha, acho assim, Letícia, primeira coisa, o país está vivendo um momento muito complicado, uma crise financeira que já se estende há muito tempo. Né? Muitas empresas estão se reestruturando no sentido de reduzir quadro, ou muitas fechando realmente. Sim. Né? Então, todo mundo está sujeito a isso. Acho que principalmente, primeiro para a pessoa tentar se abalar menos psicologicamente, ela perceber que assim, não sou eu não sou um incompetente da história. Pode acontecer. Né? Pode acontecer com qualquer um. E cada vez está mais próximo, acontecendo mais próximo de nós. Né? Então, nesse primeiro momento, assim, não é uma culpa minha. Eu não posso carregar essa culpa. Sendo assim, o que eu posso fazer para reverter essa situação? Para passar por essa situação e chegar lá na frente. Né? Perfeito. Além disso, uma vez que a situação já aconteceu, olhar inclusive para esse cenário, saber se preparar para uma possível eventualidade, inclusive nesse preparo emocional, é importante lidar ou pensar, sei lá, cogitar, desenhar planos que podem acontecer. Caso um dia eu fique desempregado, eu farei isso, eu farei aquilo, né? Fazer minhas economias. Tudo isso te ajuda, uma vez que essa situação aconteça, você consiga não ser pego tão de surpresa assim e não ficar tão abalado? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Como você falou, materialmente, né, uma reserva, tá? Psicologicamente pensando nisso, né? Vendo que a situação está ao nosso redor, né? Está acontecendo cada vez mais próximo de nós, né? E tendo isso em mente, assim, pode acontecer comigo, eu tenho que saber que não é minha culpa, né? Porque você fortalecendo a sua autoestima, e aí acho que o acompanhamento psicológico é fundamental, né? Para a pessoa se conhecer, reconhecer as suas capacidades, né? Passar por essa diversidade e o impacto disso ser menor na sua pessoa. Né? Verdade. A Camila Gomes, de Campinas. Camila, muito obrigada pela pergunta, chegou aqui pra gente. Ela quer saber o seguinte, por que tem gente que consegue lidar melhor com isso e tem gente que fica assim, transtornada, né? Perde o equilíbrio completamente diante de uma situação de crise financeira, por exemplo? Cada pessoa reage às adversidades, né, do dia a dia de uma forma. Por várias razões, pela sua formação, pela sua estrutura familiar, própria estrutura. Então, assim, cada pessoa realmente reage de uma forma, tá? Então, assim, o efeito é diferente para cada um também, né? É um jeito que você lida com a sua própria vida, né? Sim, sem dúvida. Família, religiosidade, atividades que envolvam não só o seu trabalho, mas como atividades voluntárias, são fatores que ajudam a gente a encontrar também equilíbrio e paz interior, assim, no momento de crise? Sem dúvida. Mesmo porque, eu imagino assim, você está dizendo que são atividades que dão sentido à vida da pessoa. Sim. Tá? Então, nessa busca pelo sentido, e o sentido não estar totalmente focado
no trabalho. Né? Você vai notar que tem mais coisa na vida além do trabalho. Exatamente, exatamente. É claro que ele é uma coisa importante, mas tem muito mais também. É fundamental, mas não pode ser a nossa finalidade. É verdade. Né? Então, você tendo assim, sentido em outras atividades, com certeza é mais fácil você passar por isso. Tá vendo, gente? É isso, né? E todos nós enfrentamos esses desafios. Se não somos nós diretamente, é alguém que a gente conhece, é um amigo querido, né? É um familiar nosso e assim por diante. Davi, queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao Vida Plena. Obrigada pelas dicas. Eu que agradeço, Letícia. A gente esteve conversando com o Davi Rodrigues Prado, psicólogo da Clínica Equilibra, falando pra gente sobre os desafios de lidar, por exemplo, com a